bullying é um tema que está presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia e no dia a dia das crianças com muita intensidade, com muita frequência, muito mais do que a gente gostaria. É um tema doído, um tema delicado, complicado e que a gente precisa estar atento para perceber quando ele está acontecendo, quando a gente pode fazer alguma coisa. E as crianças precisam saber reconhecer e ter ferramentas para falar: ei, peraí, vamos se unir contra isso aqui e não permitir que isso aconteça. Não é mesmo? Eu sou Paula Valente, educadora parental. Toda quarta-feira eu trago uma dica de livro lá no meu Instagram e depois venho aqui pro YouTube e hoje eu trouxe uma dica extra. Eu trouxe para falar com vocês uma reflexão sobre esse tema, o livro Tum Tum Tum, Pá Pá Pá, Vai Cará? Da Renata Giulianelli, com ilustrações da Lúlia Abreu. Ele é um livro muito bonitinho, onde as ferramentas tomam vida, o martelo ganha vida, os pregos ganham vida, e eles trazem essa reflexão do bullying. O senhor martelo, pai, vivia martelando tudo, e o martelinho filho aprendeu o quê? A martelar de volta. Com muito orgulho, ele aprendeu a martelar igual o pai. Então aqui, ó, ele viu um preguinho, já queria ir lá martelando o prego. Até que um dia, um preguinho vira lá para ele e diz: é isso mesmo que você quer ser? Duro, agressivo, bruto e sem coração? E o martelo não entende nada. Afinal, ele fez a vida inteira isso. O pai dele fazia isso e com muito orgulho ele faz igual ao pai. Mas o preguinho não desiste. Ei, não é assim que se resolve tudo. Para que a violência? E o valentão cruza o braço ali, tipo, quem é esse baixinho irritante, né? Fica ali me desafiando e o preguinho segue. Não pense que eu tenho medo do seu tamanho, da sua força. Argumente, vamos, fale, não fique aí parado como uma parede. E a conversa vai que o martelo começa a refletir sobre aquele preguinho, como será que é? E o martelo vai refletindo, ele faz sempre a mesma coisa e ele se coloca no lugar do prego. Ele começa a perceber, e ele até diz aqui, do alto da sua arrogância, viu que as ideias daquele preguinho estavam martelando na sua cabeça. Ele tentou relaxar, mas não conseguiu, deitou lá na caixa de ferramentas, mas não conseguia não. E aí ele começou a ver as coisas por outro lado, pelo lado do preguinho, doído, né? Como ele era mal mesmo. E aí traz essa reflexão. E aí traz o quanto o martelo, ele estava preso naquela situação. Pregado, todo furado, amarrado, separado de quem ele gosta, tão distante, precisando de um calmante. Tremeu o cabo todo abatido. As palavras do preguinho mudaram para sempre a cabeça dura do martelo. É uma reflexão linda para a gente olhar dos dois pontos de vista, tanto do agressor quanto do agredido, né? A gente vê tanto o lado do preguinho quanto o lado do martelo, porque tem também um lado ali, não é que o martelo é mau, ele aprendeu a ser assim e o quanto é difícil ser diferente. O quanto, às vezes, essa reflexão eu acho muito legal, porque a gente olha o quanto às vezes a gente assume um papel na nossa infância para pertencer naquele núcleo, para se defender do que a gente está vivendo. Isso acontece muito em todas as relações. E não precisa, não quer dizer, né? A gente tem muito essa coisa de julgar quando acontece de ter uma criança agressora, uma criança que pratica o bullying. Ai, que horror, aqueles pais não devem ter cuidado, não deram limites, e os pais não sei o quê. E às vezes não é isso. Às vezes é uma família amorosa, é uma família que cuida, é uma família que está presente, mas a leitura que a criança fez da necessidade de estar ali para pertencer, ou então algum comportamento de um adulto que está ali perto, que pode não ser o pai e a mãe, às vezes convive muito com o avô, e às vezes aquele comportamento que ele vê como sendo a pessoa de referência dele, ele imita aquele comportamento, ou então para ser querido entre os amigos, às vezes uma criança que se sente isolada, que é uma criança mais boazinha, mais quietinha, e de repente vai para um meio numa escola onde ele se sente isolado, meio fora da casinha ali de todo mundo, e ele quer pertencer, e ele vai adotar uma postura de ser o bacanão, de ser o que sacaneia, porque daí isso é engraçado, daí as crianças olham com outros olhos, riem, e ele cresce ali desse jeito, e para pertencer ele assume esse papel.
E aí quando ele assume esse papel, fica tão difícil de mudar, fica tão difícil de perceber, puxa, porque pensa você adulto fazer essa reflexão. Nossa, o que eu fui até hoje, esse papel que eu banco aqui até hoje, não é legal e eu quero mudar. Mas e deixar de ser isso que eu fui até hoje é difícil, é uma reflexão difícil. E para as crianças também é. Então esse livro é bem bacana para trazer essa reflexão com as crianças, para trazer o tema, para conversar. Você está precisando abordar esse tema em casa? Você que pediu essa dica, tá aqui, ó. Tum, 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 pá, pá, pá. Vai encarar? Da Renata Giulianelli. E se você curtiu essa dica, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder. Se quiser alguma coisa específica de algum tema, de alguma coisa que seu filho goste, que foi este aqui, uma pessoa me mandou falando assim, tá acontecendo um bullying na escola do meu filho e eu quero conversar com meu filho sobre isso, mas ele não quer falar, como que eu faço? Traz um livro, traz uma leitura e depois conversa sobre ele, não como né, não é pôr na parede, falar, e aí, o que você acha disso? O que você... Não. É trazer uma conversa leve, comentar depois, lê o livro, não fala nada e depois vai comentar. É bacana, introduz assuntos delicados. A literatura pode servir para isso, para a gente introduzir algum assunto difícil em casa, ok? Só curtir, só me mandar mensagem que eu vou adorar te achar um livro aqui.